Play? Já tá? Bom dia, rapaziada. Bom dia. Tudo bem com todo mundo? O BPO financeiro, ele é o suprassumo da contabilidade. Por quê? É ele quem permite que a gente tenha acesso ao financeiro do cliente, já com todas as classificações de pagamento e link à ponta final de todas as provisões contábeis. Contabilmente falando, nossa automação hoje, o que ela faz? Ela permite a gente fazer o quê? Olha só que coisa fantástica, né, Bruno? É bom o escritório inteiro participar dessa conversa porque todos eles vão alimentar a contabilidade. O DP alimenta a contabilidade, o fiscal alimenta a contabilidade, o financeiro alimenta a contabilidade. Então, o contábil, Bruno, onde você está aqui no meio, tá? O contábil é o centro de toda empresa, né? De um escritório de contabilidade principalmente. Qual é a principal função de um escritório de contabilidade? O nome fala escritório de contabilidade. É fazer a contabilidade. E o que é a contabilidade? Registro, né? Inclusive é uma das profissões mais antigas do planeta. Os números começaram diante da necessidade dos fazendeiros lá dos primórdios controlar estoque de mercadoria, quantidade de rebanho. Os contadores aí surgiram no primórdio da civilização, quando o homem começou a se estabelecer, deixou de ser nômade, né? Passou a ser agricultor, né? Criar animais, começou-se a haver escambo, comércio, troca, precisou ter contabilidade, moeda, tudo isso nasceu desse período. Então a contabilidade é uma das profissões mais importantes do mundo. Se bobear junto com a medicina, né? É uma das mais antigas do planeta, né? Da civilização. Então, função do contador, registrar as operações que acontecem na empresa. E essa é o primor da contabilidade. E como que isso acontece? Através da alimentação que vem de tudo que acontece na operação da empresa, né? Ou seja, o departamento pessoal, que tem a folha de pagamento, o fiscal, que tem o registro da apuração dos impostos, né? O financeiro, que é o coração da empresa, né? A área operacional, venda, compra, a área operacional, compra, venda, marketing, né? Entrega. Então vejam vocês que o contábil ele está no centro de toda a operação de todas as empresas. Tudo o que acontece reflete no contábil. Tudo o que acontece numa empresa precisa se passar pelo contábil. Então, é o departamento mais importante. Para onde que você vai saber que a empresa está indo? Se você não tem registro nem análise. Então, de onde vem a gestão de uma empresa? Vem da análise dos registros históricos do passado. Para você entender o futuro, você precisa entender o passado. Logo, você depende e precisa da contabilidade para você fazer um planejamento de expansão, para você saber onde é que está e por que está dando prejuízo, por que a empresa não está dando a rentabilidade esperada. É aqui que você vai fazer o raio-x da empresa e vai descobrir o ralo aberto lá na despesa que você está gastando, que você nem sabia muitas vezes, quando você começa a analisar o financeiro, o contábil. É uma fotografia do passado, né? Quando você sofre um trauma, você entra naquele tubo para quê? Tirar um raio-x para ver onde é que está a fratura. Se você não tem uma contabilidade, você não tem como tirar essa foto. Como é que você vai saber o que está acontecendo? Então, cada departamento desse tem suas próprias particularidades, mas todos eles convergem a informação para o mesmo lugar, para o registro da contabilidade. Quando você tem, por exemplo, uma auditoria, aonde que a auditoria vai? Vai nos registros da contabilidade e vê se o que está lá na contabilidade registrado existe a documentação comprobatória, se aquela documentação é fidedigna, se ela é verdadeira, para validar o lançamento, para que o analista do mercado financeiro, ao pegar o balanço, a DRE, o fluxo de caixa, ver e dizer o seguinte: olha, de fato o que está aqui é verdade, essa empresa tem esse lucro mesmo.
para não acontecer o que aconteceu com a loja americana. Por isso que o mercado de capital, né, de bolsa de valores, é tão regulamentado. Tem uma auditoria obrigatória, né, das Big Four, essas 4 empresas maiores aí, multinacionais mundiais de auditoria. Elas não podem ficar mais do que 2 anos, é isso, Pedro? 4? Tem que revezar a cada 4 anos na auditoria, para poder você ter pessoas novas entrando e vendo os processos, analisando o processo. Hã? São 5, né? 5 anos. Por que tem que ter essa auditoria? Para saber se os registros contábeis correspondem à veracidade das informações que estão ali. Porque é a partir dali que o cara vai tomar a decisão de investir numa empresa, ele vai adotar, se ele compra aquela ação, né? Se ele quiser fazer uma oferta pela empresa, quanto vale essa empresa. Se forem informações falsas, né? Como que ele vai saber para tomar essa decisão? Imagina a importância da contabilidade para o mercado mundial como um todo. Como é que você sabe? A ação subiu, a ação desceu. Você só escuta falar isso. Mas o que influencia a ação subir? Divulgação de um balanço, de um resultado positivo, que o mercado entende que aquilo ali é fidedigno porque tem uma regulamentação muito forte por trás. Voltando para a nossa realidade, nós estamos falando de pequenos negócios, pequenas empresas, né? Empresas que têm um compliance inexistente, empresas que estão ainda muito embrionárias, na maioria das vezes um dono único, né? Não tem ainda uma regulamentação, nem vai ter tão cedo. São empresas que estão lutando para se tornarem grandes. E para você crescer, você precisa ter organização. Para você crescer, você precisa ter registros contábeis confiáveis. Você não pode sonegar, você não pode registrar despesas sem o devido à nota fiscal, sem um comprovante. Você não pode ter funcionário sem carteira assinada. A gente sabe que essa não é a realidade das micro e pequenas empresas no Brasil. Eu sonho que um dia caminhemos para isso, né? E os escritórios de contabilidade estão no meio de tudo isso, fazendo o seu papel, o melhor que a gente consegue. Então, o mínimo que a gente precisa ter é um ecossistema de automação que alimente a nossa contabilidade. Esse é o papel do escritório hoje. E a gente está evoluindo, né, nossa prestação de serviço para quê? Os empresários, de um modo geral, eles têm dificuldade, por exemplo, em fazer gestão financeira. Com automação, eles fazem manualmente todo o trabalho, faz apuração em planilha, controla com planilha. Isso é uma coisa muito complicada quando você está jogando um jogo de expansão do negócio. Você não consegue expandir se não automatizar o negócio. Então, os empresários eles não conseguem, às vezes, crescer por um simples motivo: organização. Qual é o papel do contador hoje? Registrar tudo no contábil? Com certeza. E quando o cara, quando a empresa, quando o dono da empresa, ele não consegue alimentar a contabilidade com o financeiro, porque ele não tem um financeiro direito, organizado. Paga na pessoa física, paga na conta da esposa, do marido, joga de um lado para outro dinheiro. Como é que você vai registrar isso na contabilidade? Ele, às vezes, até engana o contador, não manda as informações com medo do contador saber quanto dinheiro que ele tem. Como é que a gente vai fazer uma contabilidade desse jeito? Então, o nosso papel é ajudar esse empresário a evoluir, a se organizar melhor, a conseguir trazer informações de maneira mais organizada. Às vezes o cara gasta muito tempo fazendo uma tarefa que você aperta um botão com automação e ele faz sozinho para você. Controle de contas a pagar e receber, por exemplo. Automaticamente, com essa automação, a apuração do resultado é feita quase que em tempo real. Tem empresas que eu quero ver o resultado, o cara tem que parar 2 dias para poder vir atualizando planilha, 3 dias, às vezes uma semana. Na automação não, já vem automaticamente, está tudo sendo registrado ali, vinculado no contas, né, na conta corrente da empresa. Então o nosso BPO, por exemplo, está trazendo essa automação e tirando do empresário esse cargo, esse peso de ter que fazer o financeiro manualmente. Às vezes é a esposa quem faz, né? Ele não confia em mais ninguém, não tem um funcionário fazendo isso. Geralmente é ele que faz, ou a esposa, ou nenhum dos dois. Então nem existe muitas vezes, né? Com a conta corrente a gente consegue vincular na automação e tudo que entra, tudo que sai, está tudo registrado automaticamente. Logo, essa automação do financeiro joga o pagamento no contábil. Pagamento de quê?
de tudo que foi provisionado através dos lançamentos de provisão, ou seja, gerou uma folha de salário a pagar, foi por contabilidade, salários a pagar. Gerou uma compras a pagar, fornecedores, né? Vem para cá. Fiz um investimento de marketing, contratei um frete, operação. Então você tem o quê? Todos os departamentos da empresa alimentando o contas a pagar da contabilidade. Fiz um investimento que comprei uma máquina nova. Saiu o dinheiro, fiz o Pix, R$10.000, comprei um equipamento novo. Tudo isso vai alimentar o contábil. O contábil é o espelho de todas as operações. Estou aqui gerando o INSS, imposto de renda. Aqui eu estou gerando o DAS, o Simples Nacional a pagar, CMS, substituição tributária. Tudo vai convergir no contábil. Tem gente que dá mais atenção para um do que para outro. Exemplo, a gente vê muita gente falando, você está pagando muito imposto, reduz seu imposto a pagar. Fiscal, extremamente complexo, envolve muita legislação, muita brecha, tem que ter um advogado ou um contador muito especialista em termos tributários, porque dificilmente você tem um escritório hoje que consegue ter muita profundidade na gama de clientes que você tem. Tem empresas que só fazem isso, recuperação tributária. O cara só faz isso, de tão complexo que é. E ganha uma nota. E realmente, se você for fazer um raio-x das empresas, a maioria está pagando muito imposto desnecessário. Tem bases de CMS e de PIS, COFINS que tem que ser excluída muitas vezes, a gente não exclui. Isso é complexo, tem que ter uma análise. Cada empresa tem sua particularidade, tem que vir uma empresa especialista fazer um raio-x para dizer se realmente está pagando imposto ou não, quanto é, e se tiver excesso, recuperar esse crédito. Né? E isso, às vezes, dependendo do tamanho da empresa, representa um montante absurdo de dinheiro, uma monta grande de dinheiro. Ao longo de 5 anos aí, você pagando aí, sei lá, 100, 200 mil mês a mais de imposto sem necessidade, bota isso em 5 anos. Então, empresas especializadas para fazer isso aqui. E quando a gente fala de gestão, o que acontece com a maioria dos escritórios de contabilidade? Eu não vou me envolver nisso porque isso é problema do cliente. Isso é problema do cliente. E é verdade, isso é problema do cliente. Nós não temos, teoricamente, nada a ver com a gestão do nosso cliente. Gestão financeira, gestão de funcionário, entrega, marketing, a gente não tem nada a ver com isso. Se ele está vendendo muito, se ele está vendendo pouco, se tem lucro, se não tem. Nós estamos aqui como contadores primordialmente para fazer o quê? Registro contábil do que acontece lá. Essa é a nossa função número 1. Nós estamos aqui, a gente pode dizer que a gente está aqui para isso. A gente está aqui para quê? Para que existe o escritório de contabilidade? Função número 1 do escritório de contabilidade. Nós estamos aqui para fazer registro de operações. Isso inclui apuração de impostos, isso inclui apuração da folha de pagamento com recolhimento do INSS, das contribuições lá obrigatórias, do imposto de renda retido, do FGTS. Nós estamos aqui para fazer registro e fazer apuração. O que isso tem a ver com a operação, com a gestão do negócio do cliente? Nada. Ainda, né, nossa obrigação é fazer isso aqui, o registro e a apuração correto e sem erro, porque isso impacta no resultado do negócio, dependendo do tamanho. Quanto maior o gigante, maior é o tomo de um erro de um contador. Se você calcular uma guia de imposto errada, o prejuízo é grande, seja para mais, seja para menos. Se você mandar uma folha de pagamento com a apuração errada, daqui a pouco o fisco pega, lá na frente isso vira um monstro enorme, né? E o contador é responsável por esses erros. Então, registro e apuração. Tem uma palavrinha super importante aqui, quando a gente fala de registro e apuração. Tem que ser preciso. Não é eu acho, não é deve ser, não é será que pode, será que não pode.
é como a lei manda. A lei manda ser R$2, vai ser R$2. A lei manda ser 5, tem que ser 5. Aqui não tem margem para erro, falha. Ah, eu achei, eu fiz. Não, a lei diz que tem que ser, acabou. Por isso que eu falo que a contabilidade é a parte fácil. A parte operacional do escritório, na minha concepção, é a parte fácil. Por quê? Meu amigo, você tem um manual claro e objetivo que diz tem que ser dessa forma. Aonde é que está a complexidade do que vocês fazem na operação? Estudar isso aqui, porque é gigante. A lei é complexa, muda o tempo todo. Por isso que o cara que faz fiscal, o cara que é um especialista na área fiscal, ele é valorizadíssimo. É o maior salário do escritório, geralmente, do operacional, vem do cara bom de fiscal. Cada estado tem uma legislação do ICMS, substituição tributária, mercadoria, protocolo, convenções, normas. Você pega 27 estados, cada um com um mundaréu de coisa. Por isso que as pessoas nicham o escritório em várias funções, né? Em vários mercados. Por exemplo, tem um que faz só médico, tem outro que faz só empresa de indústria, tem outro que é só comércio. Por quê? Porque o cara consegue estudar muito especificamente aquela legislação ali. Porque é muito complexo. É muito complexo. Né? Mas está na lei, não tem subjetivismo. Se tem subjetivismo de interpretação, é muito simples. Vai no fisco e fala, fisco, inclusive isso é uma norma, né? Você consegue fazer uma consulta ao fisco, oficialmente falando, com poder, né, de tomada de decisão. Se você tem dúvida na aplicação da lei, porque existe ambiguidade, isso acontece, você formaliza uma consulta para o fisco e ele vai te responder. O nosso posicionamento legal é que você adote esta alíquota para esta mercadoria, por exemplo. Que mediante esta situação, a base de cálculo do imposto de renda é esse valor e não engloba tais valores. Se você colocar na Receita Federal aí, no Google, pesquisa assim, ó, soluções de consulta. Um contribuinte fez uma formalização de consulta, isso é publicado, e você tira a dúvida para não ter erro diante da dúvida. Porque a legislação, ela é ambígua, ela é complexa, então teve dúvida, e o fisco também não responde qualquer coisa, tá? O fisco, ele não responde dúvida de como fazer. Como fazer para calcular imposto de renda? A legislação tem uma norma para você fazer essa consulta. Ele não vai te responder isso. Tem que preencher alguns requisitos. Não pode ser algo que esteja claro na lei como fazer. Porque isso não precisa ter dúvida. Imagina, todo mundo vai ficar ocupando o fisco como uma consultoria para ensinar as pessoas a fazer alguma coisa. Não é assim. A solução de consulta é algo que realmente preenche os requisitos de ambiguidade ou omissão na lei. Situação nova aqui, nunca vi isso aqui. Como é que eu calculo isso? Estou na dúvida. Vai dar 1 milhão se eu calcular de um jeito, vai dar 500 mil se eu calcular de outro. Meu amigo, vai na solução de consulta para o fisco dizer qual é a tributação e com base nessa solução você toma a sua decisão. Mas se o fisco vier reclamar depois, espera aí, meu amigo, aqui ó. Fiz essa consulta aqui, tá aqui. Essa é a parte fácil da contabilidade. Precisão. Registrar o que acontece em todos os departamentos, sendo alimentado pelos, vou botar aqui 4 principais campos, né, de geração de informação. Fiscal, contábil, né, fiscal, DP, a operação em si, marketing, venda, entrega, né, de um modo geral, logística, e o financeiro, o coração de toda a empresa, por onde passa o dinheiro, por onde sai e onde se apura todos os pagamentos. É o coração que bombeia todo esse fluxo de informação. E o contábil entra onde aqui? No cérebro. O contábil é o cérebro de uma empresa, de um negócio. Por que ele é o cérebro? Por que ele é o cérebro? Porque é ele quem vai gerar informações para tomada de decisão. É com base no que está registrado na contabilidade que o mercado toma a decisão de investir naquela empresa, de comprar uma ação, de vender, de fechar, de expandir a operação. O contador é um coadjuvante hoje, né? Mas ele é um dos principais agentes de negócio do mundo. Vê quanto ganha um contador hoje nos Estados Unidos. Vai lá ver qual é a profissão mais valorizada dos Estados Unidos.
Querem dar uma pesquisada no Google aí? Só para a gente validar, escreve só assim, ó. Profissão mais bem paga dos Estados Unidos. Qual é? Bota aí. Não sei se é o primeiro, mas vocês vão ver entre as primeiras posições o contador. Extremamente valorizado. Porque lá é a maior economia do planeta. E o que tem lá? Muitas empresas listadas na Bolsa. Uma economia pujante, né? PIB gigantesco, o maior do mundo. Eles dão muito valor para isso aqui, ó. Eles dão muito valor para isso aqui. Lá a contabilidade é levada a sério. Lá a gestão é levada a sério. Então isso aí é importante vocês terem essa visão, tá? O que vocês fazem aqui, inclusive o pessoal do BPO financeiro, é precisão. Você não está aqui para julgar valores. Você não está aqui para dizer se é muito, se é pouco. Você não está aqui para dizer se você gosta ou não dessa obrigação acessória que você tem que entregar. Se você concorda ou não com essa alíquota que tem que pagar do imposto aqui. Se você concorda ou não com essa metodologia de apuração. Vocês não estão aqui para discutir certo e errado. Vocês estão aqui para fazer o que a lei manda. E se a gente faz errado, o que acontece? Multa. Se a gente perde o prazo de uma obrigação que a gente não gosta de fazer e esqueceu ou deixou de fazer porque não quer, multa, penalidade, porque é obrigatório. E tem punição se não acontecer. Porque é isso que faz a economia girar, o Estado arrecadar imposto, investir na população, desenvolver o país, né? Trazer saneamento básico, investir em saúde, educação, pelo menos na prática, na teoria. Essa é a lógica, é para isso que o Estado existe. Precisaria de Estado se houvesse só um dono. O país inteiro só tem um dono. Eu precisaria ter Estado, eu que mando em tudo? Não. O Estado existe para distribuir a riqueza produzida pelos negócios, pela economia, pela produção, distribuir para a população igual, né? Essa é a lógica de um Estado. Por isso que existe tanta discussão política, filosófica sobre o Estado, né? Por que o Estado é o que é? Porque ele existe para trazer o bem comum, distribuindo a riqueza igualitariamente. Ah, mas aí tem gente que ganha pouco, tem gente que ganha muito. Tem gente que estuda muito, tem gente que estuda pouco. Tem gente que estuda nada, né? E o Estado ele tem que cuidar de todos, de quem estuda, de quem não estuda, de quem produz e de quem não produz. Então ele tem que ter saneamento básico nas favelas, nas periferias, tem que levar dignidade para as escolas, para as creches, tem que levar uma merenda de qualidade, para que as pessoas que estão trabalhando na produção deixem os filhos num lugar seguro, bem cuidado. Isso é o papel do Estado. E nós estamos falando das 3 esferas, né? As esferas é para facilitar a administração. Mas o governo federal é o principal agente de administração. Mas a ponta da lança está nas prefeituras, né? E o Estado é para poder... Quanto maior o espaço territorial, mais difícil tem um controle. Você tem que estar com pessoas próximas. Então, dificilmente a gente fala com um funcionário do governo federal. Só em algumas funções específicas, segurança, né, das rodovias, por exemplo, federais. Mas normalmente a gente fala com agentes públicos da onde? Da prefeitura. Que é o cara que está no dia a dia na comunidade ali, que conhece a fulana, que o filho estuda não sei aonde, que ela trabalha não sei o quê, sabe da necessidade, às vezes, dos problemas da família. Resumindo, tá? Hoje na contabilidade, esse sistema de registro com precisão legal, né? Precisão legal é a parte fácil, na minha opinião. É a parte fácil de um escritório de contabilidade. Essa operação é fácil. Óbvio que nós estamos falando aqui de uma forma bem pejorativa, né? Que é apurar um Simples Nacional com ICMS, substituição tributária, lucro real, apurar uma guia de imposto do ST com vários estados, com várias mercadorias de várias notas fiscais. Isso não é fácil, nem um pouco. Por isso que a automação precisa estar muito desenvolvida. Manualmente falando, é impossível você fazer coisas hoje no escritório. E o fiscal ele está inserido nessa automação, assim como o DP. Hoje a gente tem tecnologia aqui para rodar uma folha de pagamento sem botar a mão. Uma folha de pagamento, inclusive com ponto. Né? Já temos automação para importar o ponto eletrônico, ele sozinho já apurar as horas extras, falta, rodar a folha e mandar a guia para o cliente. A gente já tem automação para isso, a gente já faz isso.
né? Mas a gente ainda tem uma intervenção humana muito grande para garantir que não vai ter erro. O sistema às vezes pode estar parametrizado errado e isso acabar gerando erros, né? E prejuízos para os funcionários, etc. Então a gente tem hoje uma automação muito forte já em todas as áreas, inclusive no financeiro. E os clientes que não têm essa automação, nós estamos levando essa automação para eles, ajudando eles a ter essa automação. Essa é a parte difícil. Por que eu digo que é difícil? Porque é uma parte subjetiva. Eu não tenho um manual, uma lei clara dizendo como fazer a gestão financeira dessa empresa, desse tipo de comércio, desse tipo de serviço, como contratar um funcionário, treinar uma pessoa, recrutar. Eu não tenho uma lei, um manual para dizer isso, como fazer. Tanto é que ninguém faz, porque é difícil. Se fosse fácil, todo mundo tinha facilidade de contratar, de criar, desenvolver uma liderança, de ter um processo de recrutamento, né, e processo seletivo profissional. Se fosse fácil e preciso, todo mundo teria. Mas essa é a parte dos problemas das empresas. Por quê? Subjetivismo. Exige know-how, expertise, muito estudo de coisas que não estão necessariamente regulamentadas. Existe regulamentação para você saber que a pessoa é boa ou ruim para trabalhar na tua empresa? Existe regulamentação para você saber se aquela pessoa vai atender a posição que você está precisando ali, que vai fazer o seu negócio destravar? Existe regulamentação para saber como vender mais? Vamos fazer a gestão do marketing estratégico? Essa é a parte difícil. E é por isso que nós estamos nos metendo com a operação dos nossos clientes. Por quê? É onde estão os problemas cabeludos. E a gente mudou nossa missão. Nossa missão não é mais fazer só registro das operações do cliente, fazer só apuração do imposto. Porque isso aqui todo mundo faz. Todos os escritórios de contabilidade fazem. Não admito erro nessa parte, não admito atraso, não admito falta de interação com o cliente, mandar a folha de pagamento para ele pagar dentro do prazo legal que os funcionários estão esperando, porque isso aqui é previsível, é fácil e está regulamentado. E precisa rodar com precisão. E a gente tem know-how e expertise de mais de 50 anos praticamente disso daí. E a gente achou que poderia fazer mais. Nós achamos que poderíamos fazer algo a mais pelos nossos clientes em resolver os problemas que são muito mais difíceis do que isso aqui. É fácil abrir a empresa? Super. Em 2 dias a gente abre um negócio hoje. É fácil registrar uma marca? Super. A gente está registrando marca aqui com facilidade. Rápido e barato. O processo é mole. Por quê? Tudo isso está regulamentado. Agora, é fácil você formar liderança dentro do seu negócio, no seu time? É fácil você contratar uma pessoa que exige uma especialização naquele produto específico, naquela instalação ali? Uma operação de uma máquina? É fácil você contratar uma pessoa qualificada para trabalhar na tua empresa, pronta para o teu processo? É fácil você descobrir por que você está tendo prejuízo? E como faz para reverter o prejuízo? É fácil você saber como vender mais e controlar o seu custo para ter mais lucro? É fácil você delegar o seu financeiro para alguém fazer enquanto você vai viajar com a tua esposa, o teu marido? E sai da empresa e deixa a empresa rodando sozinha? É fácil fazer isso? Esses são os problemas cabeludos de todos os negócios. Por que os grandes negócios, as grandes empresas, elas têm mais facilidade disso? Elas não têm mais facilidade disso. Isso é uma mentira. O que elas têm são processos muito desenvolvidos. Elas têm processos de gestão de pessoas, processos de gestão de marketing, processos de gestão financeira muito desenvolvidos. Mas elas não fazem isso com facilidade. São sistemas
gigantescos, extremamente rigorosos, processos seletivos que exigem uma qualificação absurda para entrar, um crivo absurdo, né? Quem já entrou na KPMG, assim como eu e o Pedro, sabe o que é um processo seletivo de uma empresa daquele porte, daquele nível. O que as empresas grandes têm não é facilidade para fazer isso. É um rigor processual absurdo, com pessoas, né, nas cabeças aqui, que a gente chama de heads, extremamente qualificadas, que garantem toda a entrega de baixo, com um processo de recrutamento e atração de talentos, de retenção de talentos, desenvolvimento de carreira. São as empresas grandes trabalhando. E aquilo ali já é um organismo vivo que, por si só, ele se sustenta, né? Existe uma cultura ali dentro viva, um processo de cultura, e estão sempre desenvolvendo e melhorando. Estão sempre desenvolvendo e melhorando. Estão sempre desenvolvendo e melhorando. E o pequenininho? É esse que está enrolado. É esse que precisa de uma empresa, de um consultor, de um especialista para chegar e ajudar ele a desenvolver o seu negócio. E são funções básicas. A automatização de um financeiro hoje é básico. Ninguém tem. Automatizar um financeiro hoje é uma coisa simples. Ninguém tem. Fazer um BPO financeiro é o mínimo do mínimo para o negócio, para o cara ter um controle mínimo. O nego tá na unha ali, fazendo na unha. Não vai a lugar nenhum. Como é que escala? Como é que vende mais? Como é que controla? Muita gente não tem site. Muita gente não tem perfil na rede social. Bairrozinho ali pequeno, ele vive do bairro, né? Esse cara dificilmente vai escalar. Dificilmente ele vai crescer o negócio. E tá tudo bem, se esse for o objetivo do dono, é só se manter ali, tá tudo certo. Mas se a pessoa hoje tem um negócio de 100, 200 mil mês, que está ali com 15, 10 funcionários, o dono desenvolveu o negócio e ele está ali ainda fazendo todo o trabalho conforme era quando ele tinha 2, 3 funcionários, ele vai travar em algum ponto de crescimento, em algum momento ele não vai conseguir expandir a operação dele. Porque aí entra toda a subjetividade da operação. A parte que exige processos bem estruturados e é caro, exige profissionais altamente qualificados, especializados, isso é caro de achar. É caro de achar porque os melhores estão todos empregados trabalhando em grandes empresas e para você arrancar um cara desse, você não tem budget, você não tem orçamento para bancar. Então veja vocês que o cara vai ter que botar a mão na massa e em algum momento sujar a mão de gasto para desenvolver os processos. Depois ele vai trazer novas pessoas que vão dar continuidade e vão ajudar ele a desenvolver, mas isso demora e é difícil. O cara às vezes não tem fôlego financeiro para manter a operação nessas mudanças, ele acaba ficando onde ele está. Porque se ele sair dali, ele vai perder a zona de segurança, né? O cara vai se lançar num mundo em que ele não sabe se ele vai conseguir ou não. Toda vez que você tem a dúvida, você prefere ficar onde você está. Eu sei lá, vai que isso der errado. Só os doidos mesmo, os corajosos que vão. E geralmente são os que rompem a bolha, né, e conseguem alavancar a vida. Por quê? Saíram da zona de conforto. Sem saber o que o encontrar do outro lado. Então, hoje a gente está, né, com a nossa ressignificação como um negócio, porque isso aqui é o básico. Por isso que o contador não é valorizado. Sabe por quê? Por que o contador não é valorizado? Porque a classe hoje não é valorizada. Pelo menos aqui no Brasil. Eu vou dizer para vocês por quê. Porque o contador hoje ele não ajuda o empresário a ganhar dinheiro. Ele, ao fazer a apuração dos impostos corretamente, sem dar um prejuízo para o cliente, sem pagar uma guia atrasada, sem gerar uma multa, ele já está fazendo o mínimo do mínimo do mínimo que ele é pago para fazer. Inclusive, muitos escritórios provavelmente vão desaparecer do mapa, porque já tem muito software hoje fazendo esse trabalho. Já tem muito software fazendo esse trabalho. Então, se os contadores não entenderem que eles são gestores, que eles são consultores, que eles são pessoas que detêm um privilégio da informação, não são máquinas de fazer apuração de imposto, se eles não entenderem isso, provavelmente eles vão estar fadados a uma limitação que tende a levar eles a mudar de ramo, fechar as portas, porque vai chegar um software para fazer isso de forma muito rápida e muito barata, sem erro.
sem funcionário, sem nada. Tudo automatizado. Já existe isso, tá, gente? Já tem bancos fazendo guia do Simples Nacional, sem precisar de contador. Já tem sistema rodando para isso. E não é difícil, não. Então, o que o contador precisa entender? Que ele detém o privilégio O contador detém o privilégio da informação. E quem tem informação controla o mundo. Quem tem informação controla o mundo. Olha o Google. Olha o que é a Apple hoje. O que é a Microsoft. O que esses caras são? Grandes gestores da informação. Você quer saber o endereço de uma empresa, onde é que você vai? Isso é informação. Quero saber onde fica a empresa tal. Google, tá lá. Os caras rodaram o mundo inteiro num carrinho filmando todas as ruas. Olha que loucura. Tem satélite para tudo quanto é lado. Olha o que é hoje a empresa da Elon Musk, por exemplo. Internet, em qualquer lugar do planeta. Eles cobriram o globo inteiro com internet. Um aparelhinho, Starlink pequenininho ali. Olha o que é hoje o homem mais rico do mundo. Por quê? Olha o tamanho da empresa do cara. O que o cara resolveu de problema cabeludo. Internet sem fio no planeta inteiro, no globo. Isso não é muito ambicioso, não? É. Ele não está lá? E você acha que eles começaram grande? Olha o que é a Amazon hoje. O cara mandou até um foguete. Ele foi dentro do foguete para provar que o foguete funciona. Quantos foguetes eles tiveram que explodir, vocês sabem? Mais de 100. Explodiram mais de 100 foguetes até conseguir chegar ao protótipo. Protótipo não, né? Até chegar no modelo ideal. Por quê? Processo, correção, erro, correção, processo. Não tinha um manualzinho de precisão. Hoje a contabilidade tem um manual de precisão, né, Brunão? Tem um manual dizendo. O registro tem que ser feito dessa forma, essas operações têm que ser registradas nessas contas. Tem um manual da contabilidade. Que inclusive foi atualizado recentemente, né? De anos em anos eles passam por mudanças para ir modernizando. O mundo vai mudando, as operações vão se tornando mais complexas. Mas a gestão não tem um manual de precisão. A contabilidade tem. Você não tem um manual para dizer o que fazer com essa informação registrada aqui. Para o empresário mudar o jogo dele, expandir o negócio dele, contratar melhor, vender melhor, ter menos custo, ter mais lucro, ter mais liberdade, viver melhor, não ficar agarrado atrás do balcão, porque só ele que faz o financeiro, ter um funcionário ali fazendo um processo confiável, que não vai roubar. Existe manual para isso? Existe expertise, empresas, consultores, especialistas, mas não existe um lugar onde você compra e fala, eu quero fazer exatamente isso aqui, como é que eu faço? Cada negócio é um processo, cada pessoa é um cliente, cada mercado tem um movimento diferente, cada cena tem sua particularidade. Como é que você vai fazer um manual para algo desse tipo? Então entendam que nós estamos aqui hoje com outro propósito. Pegar as informações geradas pelo nosso cliente através do nosso trabalho de contador e ajudar ele a fazer algo importante com a informação que a gente está dando para ele. Onde é o trabalho de inteligência, de análise de informações, de software, de geração de indicadores. Outro dia um cliente nosso do BPO veio fazer a primeira reunião dele. Aí ele chegou aqui, viu todo o poder da informação que nós estávamos gerando para ele e ele, curiosamente, falou, cara, eu compro muita água, porque o pessoal bebe muita água lá na empresa, né? Trabalho braçal, calor, eu compro muita água. Dá para ver quanto é que eu estou gastando de água aí por mês? Com 2, 3 cliques nós puxamos para ele o histórico de compra de água na empresa. Com um mês ele já comprava um bebedouro automático para a empresa. Ligado na luz e na rede de água, ele só ia gastar uma vez. E ele ficou impressionado, impactado com o poder da informação. Informação sem utilidade é dado. Mas quando você descobre o poder que a informação tem para uma tomada de decisão assertiva que vai fazer você ganhar mais dinheiro, ter mais eficiência operacional e mais liberdade no seu negócio, isso tem um poder absurdo. É o poder da informação.
Isso foi emblemático. Nós temos outros casos, mas esse foi emblemático. Foi muito sensacional essa experiência, ver o brilho nos olhos daquele cliente ao saber que ele tinha uma contabilidade que trazia informações para ele poderosas que iam ajudar ele a ganhar mais dinheiro. Inclusive, ele pediu para instalar no celular. Ele falou, cara, posso botar isso no meu celular? Claro que pode. Posso ver a qualquer momento, quando eu quiser saber isso? A qualquer hora, 24 horas. Porque o nosso delay aqui de conciliação é no máximo 3 dias, né? De uma sexta para segunda e terça. No máximo 3 dias, a gente faz a conciliação mensal, diária, né? Um atrasozinho, 2, 3 dias aí. Então ele tem o poder de, há 3 dias atrás, saber o que está acontecendo dentro do mês. Qual é o resultado que ele teve, qual foi o total de vendas. Se ele quiser, dependendo do cliente, dá para puxar por cliente, por despesa, por relevância de despesa. Olha o poder que isso tem. E isso nós estamos falando de um serviço, uma solução, que nós já estamos beneficiando nossos clientes com poder de decisão, controle de informação, análise de indicadores para tomar de decisão. Isso é poderoso. Nós não estamos mais aqui fazendo registro. Nós não estamos mais aqui fazendo apuração, porque isso é básico. Isso é o feijão com arroz de um escritório hoje de contabilidade. Senão, não é mais um escritório de contabilidade. Se não fizer isso, já não é mais um escritório de contabilidade. Se não fechar uma folha direitinho, se não fizer uma guia de imposto direitinho, já não é mais um escritório. Se não registrar na contabilidade as informações, né? Nosso papel, a partir do ano passado, tornou-se ajudar os empresários a gerir o negócio, a expandir suas operações com mais liberdade, mais lucro e mais controle e tomada de decisões baseadas em informações estratégicas. Nós temos vários cases aqui, por exemplo, de mudança no marketing estratégico da empresa, a partir do momento que nós começamos a gerar relatórios de vendas por cliente e o empresário passou a enxergar qual era o cliente que dava mais dinheiro para ele. E ele falou, eu preciso de mais clientes como esse cara aqui. E aí você mapeia a persona, joga para o marketing e fala, marketing, eu quero atrair mais clientes igual esse perfil aqui. Gestor de tráfego, eu preciso impulsionar minha página para anunciar, para atrair pessoas conforme esse perfil aqui, que o meu contador disse que eu estou vendendo mais. Olha o poder disso. Isso é absurdo, né? E isso nós estamos falando para pequenas e médias empresas. Quando eu falo isso, vocês têm noção do tamanho de uma empresa? Quando eu falo pequenas e médias empresas, qual é o faturamento, qual é o porte? Até 1 milhão, 2 milhões mês. Eu considero pequeno até 500 mil mês. Passou disso, eu já considero médio porte. Eu, né? Não a lei é diferente. Mas eu acho que um cara hoje que está aí faturando entre 50, 300 mil, ele ainda é um pequeno negócio com potencial de expansão. E quem que não quer crescer? Às vezes é a única fonte de renda daquele cara, da família, né? Geralmente é a família girando em torno do negócio. É importante que as empresas cresçam e se estruturem, por quê? Quando você tem uma empresa que você sustenta toda uma família, mais a família dos funcionários, cara, tem muita coisa em jogo, né? E às vezes o cara já foi empregado de CLT, ele sabe o que é ralar, o que é ser empregado, o que é ralar para os outros, né? O que é ser mandado embora, o que é ficar na insegurança, na incerteza de conseguir um emprego. Então ele vai agarrar que ele trabalha com os dentes, ele tem garra, ele quer trabalhar, ele quer vencer, ele quer fazer o negócio dar certo. Ninguém acorda de manhã pensando, hoje eu não vou dar o meu melhor não, hoje eu estou com preguiça. Não, todo mundo sai de casa para trabalhar pensando em dar o melhor de si, todo santo dia. Pensando em ganhar mais dinheiro, em vencer, ajudar outras pessoas, beneficiar, trazer soluções para o mercado, resolver problemas cabeludos, trazer mais qualidade, né? Muitas empresas têm ótimos produtos e um péssimo atendimento. Ótimos produtos e uma péssima qualidade de entrega. E às vezes não está ganhando dinheiro por isso. Que as pessoas experimentam uma vez e não compram duas porque não gostaram.
O marketing foi muito bom, atraiu. Chegou lá, fui ver de perto, não, mas não é o que eu estava imaginando, não gostei. Então a qualidade do atendimento, a qualidade do produto tem que estar alinhado com o marketing para atrair pessoas que valorizam isso. Por exemplo, né? Então, o que eu queria trazer para vocês hoje é todo esse ecossistema de informações de um escritório de contabilidade e linkar tudo isso com as novas soluções que nós estamos desenvolvendo aqui na Dário Alves, com base em toda a informação estratégica que nós temos em nossas mãos, tá? Nós somos o cérebro de uma empresa. O empresário, ele tem o poder decisório, mas a decisão vem da inteligência que é gerada na contabilidade. O empresário, sem uma contabilidade como a nossa, ele está num voo cego. Ele não sabe o que está acontecendo no negócio dele porque ele não faz a apuração das informações corretas. Ele tem noções, ele sabe que as contas estão pagas, que ele tem um custo de vida X, que ele vive bem, anda de carrão, viaja, e ele está feliz. Mas se ele quiser expandir o negócio dele, se ele quer saber exatamente quanto ele está ganhando, talvez ele não tenha essa informação se o contador não der para ele. Ou ele contratar um gestor para fazer isso. Que aí o gestor vai procurar quem? O contador. O contador, ele, em algum momento, ele vai ter que entrar em cena. E se o cara não atender, ele tem que trocar de contador. Porque senão ele vai se limitar por conta de alguém que não quer fazer ele crescer. Então o cara, quando ele quer expandir, ninguém freia, né? Ele vai buscar a solução, ele vai achar, ele vai crescer. Isso é hoje o que a gente tem no suprassumo da contabilidade. É o jogo mais difícil de todos. Jogar com a subjetividade, com a informação. Gerar informação estratégica, tomada de decisões inteligentes que vão trazer mais lucro, liberdade e expansão de operação do negócio. Beleza? Vamos trabalhar firme para a gente poder cumprir nossos propósitos, tá? Vocês estão basicamente aqui, né? Prioritariamente, o nosso escritório hoje, a maioria do nosso time, trabalha com registro e apuração. Leve e traz. Aconteceu lá, vocês pegam o registro aqui. E a gente tem um time, né, de inteligência, da contabilidade, do BPO financeiro, que trabalha, que é um time que tem que ser mais qualificado, com conhecimentos mais avançados, que trabalham com a informação, fazendo análise do financeiro, reunião com o cliente, ajudando ele a desenvolver o marketing estratégico para tomar as decisões que vão trazer mais resultado operacional. Então, o time estratégico está mais comprometido com o resultado do cliente, enquanto o time operacional está mais comprometido com o registro de apuração e a entrega precisa do trabalho. Beleza? Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. A gente se fala numa próxima. Sim, e você sabe, Evelyn, que nós atendemos prioritariamente.
prioritariamente pequenas e médias empresas. Sim, como posso ajudar? Eu quero abrir uma empresa. Lá você está no lugar certo. Quanto custa para abrir a minha empresa? Para você ajudar. R$ 1.000 para abrir uma empresa? Negócio fechado.